Olá, muito bom dia. 8h33. Estamos ao vivo nos estúdios da tua Rádio São Francisco em Caxias do Sul com mais um programa Vitrine de Negócios. Lembrando sempre que o Vitrine de Negócios na São Francisco tem um oferecimento da CDL Caxias, apoiando seu negócio, e do Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. É mais que uma escolha financeira, o Cicobi faz parte da sua opção. Selecione aí, escolha o Cicobi. E eu não canso de falar aqui naquelas operações recorrentes do tipo, você tem uma academia, você tem um escritório de contabilidade, ou seja, você tem ainda aquela necessidade de fazer cobranças, né? O Cicobi tem as melhores taxas. Fala com o Cicobi Vale do Vinho. 15 de março de 2025... 8h33 da manhã. Bom dia, Beverly. Bom dia, Cuiava. Bom dia a todos. Tudo bem contigo? Maravilha. Como é que foi sua semana? Nossa, de muito trabalho, mas muitos trabalhos significa também muitas realizações. Muito bem. E o nosso convidado? Que maravilha, né? A gente lutou por esse convidado aqui hoje. Ter gente nossa junto com a gente, É né? muito bom. Aliás, você tem uma frase, tem pessoas que a gente precisa que estejam perto da gente. É né? verdade, é verdade. Aliás, já disse aqui há pouco, né? Não vamos falar mal de ninguém, porque se alguém que você fala, pode ser seu amigo, pode ser seu neto, seu enteado, seu, né? Então, vamos levar aqui a vida numa boa. Para nossa alegria, já há algum tempo que nós queríamos trazê-lo para o Vitrine de Negócios, já que a pauta do Vitrine fala de liderança, fala de inspiração. E nós estamos, nesse 15 de março de 2025, com a presença aqui do Daniel Martin Eli, um executivo do Grupo Randon, dessa nossa multinacional que nos orgulha muito. E nós vamos conversar nessa hora e meia, né? Está na vitrine o Daniel, né? Mas não tem como nós falarmos só do Daniel, se nós não passarmos depois um pouco pela Randon Copy. Mas prazer tê-lo aqui, né? E certamente tudo não começou como está agora, né? Como é que começou, Daniel? Como é que chegou em Caxias do Sul há mais de 20 anos atrás? Bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Cuiava. Prazer é todo meu, Beverly. Bom dia. Né? Eu já estive aqui outras vezes, mas fazia tempo que eu não vim aqui, né? E muito bom estar aqui de novo. Obrigado. Né? É um ambiente que sempre traz uma energia diferente aí, né? O Daniel aí já está há quase 20 anos em Caxias, né? Eu sempre brinco, eu sou um alemão perdido no meio dos italianos aqui, né? Mas é bem acolhido, né? É, muito bem acolhido. Eu vim, a minha região natal é São Leopoldo, o vale ali do Rio dos Sinos, né? Trabalhei sempre em Porto Alegre, morava em São Leopoldo, trabalhava em Porto Alegre, mas aí quando surgiu a oportunidade em 2006 de vir para Randon, peguei a família, sobe todo mundo e viemos para cá, né? Mala e cuia, veio para cá. Mala e cuia. Hoje me sinto um caxiense nato, assim, né? Acho que compreendemos a cultura, entendemos a cultura, fomos acolhidos, né? Eu sempre brinco, às vezes, quando eu estou conversando, o pessoal me pergunta como é que é morar em Caxias, como é que é conseguir chegar em Caxias, porque o pessoal tem uma dúvida ainda se é fácil ou é difícil. Eu disse, olha, é desafiador. Num primeiro momento, para quem vem de fora, é um pouco desafiador, mas depois que tu, como eu brinco assim, agarra a confiança do italiano, né? Tu faz parte da família das pessoas. Perfeito. Aqui, né? Então, hoje é o outro oposto, assim, né? A gente é tão bem acolhido, tão bem recebido, fazemos parte já de algumas famílias italianas aqui, que eu não me vejo fora hoje de Caxias. Aí, né? Tu é filho da URGS também, né? Sou filho da URGS, minha formação é na URGS, fiz mestrado na Unicinos, né? Mas tudo lá embaixo, e aí quando cheguei aqui já... E vieste para cá, para a área de recursos humanos? Recursos humanos. A minha formação sempre foi RH, né? Eu tive toda uma história numa empresa anterior de 13 anos, que se chama GKN do Brasil, antiga Álvaros Transmissões Homocinéticas, né? E lá eu comecei como estagiário, minha formação era Senai, técnico mecânico. Aí eu fui parar nessa empresa para ser auxiliar de mecânico de manutenção. Olha só, como é que eu ia começar, e não ia durar 6 meses, eu acho, né? Mas aí, dentro dessa empresa, teve um processo seletivo na entrada para procurar pessoas para ir para uma área de qualidade.
E aí reuniram lá umas 30, 40 pessoas numa sala, eu nunca me esqueço disso, né? E aí a psicóloga que estava fazendo a atividade lá, a Beverly, perguntou assim, quem um dia de vocês, eu com 19, 20 anos, quem um dia de vocês quer ser líder? Eu nem sabia o que era o tal do líder, né? Mas assim, ó, como ninguém levantou a mão, eu levantei a mão, né? E aí me redirecionaram para essa área de qualidade, né? Que depois, logo na sequência, eu fui convidado para a área de treinamento e desenvolvimento. Perfeito. Mas às vezes a ousadia, a coragem de tu fazer um movimento inesperado quando tu nem entende direito, né? O que está acontecendo, muda totalmente o teu caminho, né? Aí eu saí da manutenção, não cheguei nem a entrar na manutenção, acho que não teria durado 6 meses, e fui para a área de melhoria contínua lá. Eu lembro, eu também sou fruto da Unicinos como formação acadêmica, e na década de, final de 79 para 80 ali, vieram alguns engenheiros convidar pessoas lá da Unicinos que estavam cursando, por exemplo, informática, engenharia e tal, para entrar na área da qualidade. Implantava-se na região do Vale, né, o tal dos círculos de controle de qualidade. Era a época do CCQ, foi onde eu entrei. Ponto, né? Então, era para ajudar exatamente. A calcular o ganho daquelas melhorias dos círculos de controle de qualidade. E aí, eu lembro de ter feito uma imersão de talvez 6 ou 7 sábados, final de semana, indo para a Unicinos, no sábado à tarde, para receber esse conteúdo de conhecimento, para depois replicar. E depois eu acabei fazendo Kizarina, Léo Kunz, várias empresas lá da região. E lá, a empresa que você fala, que você trabalhou, já estava inserida no processo. Sim, ela era uma das pioneiras. Era uma das pioneiras. Época, né? Ela, Gerdau, entre outras, Steel, etc, etc. Então, a própria Frasle aqui de Caxias, exatamente. Né? A Frasle, a Grale, né, nós que estávamos entrando, a gente fazia parte da DataSys na época, que era uma empresa de processamento de dados, e a gente cresceu. Então, a área da qualidade, ela é muito inspiradora, ela é muito alicerce para a gente crescer, né? E naquela década era o que estava exatamente. No auge, assim, né? E aí as pessoas diziam, bom, com tecnologia e com qualidade, alguma coisa tu vai conseguir aprender, né? Eu digo, aprendi bastante. Mas e aí, a tua vinda para cá, fiquei vendo aí, você durante alguns anos tocou, né, a área de recursos humanos aqui da aí eu venho para... o grupo. Eu estava num processo, quando eu saí da outra empresa, praticamente indo para a Gerdau. Olha só como são as coisas, né? E aí apareceu a Randon, assim, aos 45 do segundo tempo, Perfeito. Né? E eu já estava... Quando apareceu a Randon, assim? Eu confesso para vocês, assim, ó, que quando apareceu a Randon, eu não conhecia toda a dimensão da Randon. Apesar de estar lá em Porto Alegre, claro. Isso é uma coisa que eu sempre falo, as nossas empresas de Caxias, elas precisam aparecer mais divulgar fora mais, de né? Caxias, né? E aqui eu estou falando Porto Alegre, que é o mesmo estado, não estamos nem falando de outro estado, a 120 quilômetros daqui. Está né? ali do lado. Mas assim, eu sabia que era uma empresa grande, etc. Mas o que me encantou e fez, eu naquele momento eu decidi pela Randon e não pela Gerdau, foi que me trouxeram para cá para fazer uma visita. E me levaram na fábrica, né? E eu sempre fui um cara de RH que gostava muito de fábrica. E aí, quando eu vim fazer a visita aqui, eu já tinha feito a visita na Gerdau, lá na Avenida Farrapos, no escritório lá, corporativo, eu me encantei, né? E aí, quando eu me encantei, né, Beverly? Aí me conquistou, eu senti uma simplicidade, uma cultura de valorização de pessoas muito legal, assim, né? Isso numa imersão de um dia que eu fiquei aqui. E aí não deu outra, né? Daí assim, nos acertamos lá. Eu vim para o lugar naquela época da Maria Tereza, que era, era a nossa executiva de muitos anos, né? De pessoas de cultura, no corporativo. Então eu tinha um desafio também de trazer tecnologia nova de recursos humanos, vamos pensar assim, novas ferramentas, um pensar novo, mas respeitando um legado, né? De toda uma construção. Então é uma cidade nova, um desafio dentro da empresa, bem interessante, mas aí, com o passar do tempo, eu tenho percebido que aqui é o meu campo de atuação, né? É sempre entrar em processos que estão precisando avançar com muito respeito, né? Eu tenho uma frase que eu uso muito, que a melhor forma de tu honrar um legado que veio antes às vezes é mudando e transformando. Cuyava, me permita, nessa linha que já vem sendo construída para entender assim, a história, né? Como o Daniel chega
a ser o Daniel, ele que a gente conhece hoje, né? Que é isso que o Cuiava está trazendo. Eu só quero trazer que tem pessoas ainda que talvez não saibam, o Daniel lançou no ano passado o livro O Líder em Transformação, no Isso. qual ele faz dessa jornada pessoal insumo para pensar liderança no momento atual, estratégias de negócios, esse relacionamento corporativo que você falou. Precisamos estar mais nos lugares e, na verdade, não é estar, é relacionar-se, né, que é um pouquinho diferente, né, do que só aparecer. Porque a gente ainda tem essas coisas que são tradicionais e antigas. Eu tenho que estar nos lugares para ser visto. Mas não adianta ser visto se as pessoas não conhecem, não entendem. Então, avança um pouquinho. Dentro desse contexto, eu queria te perguntar, antes de a gente ir, para depois ter que voltar, você falou uma palavrinha que, para mim, é uma chave. Você falou, adaptei-me em Caxias do Sul, a ponto de que hoje me sinto um caxiense. Queria te perguntar, qual é a relação da adaptabilidade que desde lá, daquele pensador, lá das origens, da qualidade? Das origens das espécies, eu estou falando, dizia que da não antropologia. Fica aquele que é o melhor. Darwin, né? É o que mais se adapta. Perfeito. Como essa frase, ou esse pensamento, ou a tua experiência hoje está conectada com um novo modelo de liderança, que é uma liderança que não só manda, ela se adapta. Isso dá um livro, tanto que deu um livro, né? Nunca teve tão atual isso, tá, Beverly? A questão da adaptabilidade, acho que sempre foi algo importante, mas na velocidade com que o mundo, né, vem se transformando e na velocidade que tu precisa fazer parcerias, alianças com outras empresas, com startups, para continuar sendo competitivo nessa velocidade de transformação do mundo, muda tudo. E o livro, ele nasce justamente porque, assim, eu tenho 3 décadas hoje já como, vamos pensar assim, como executivo, né? São 3 décadas de trabalho. O que eu vivi nos últimos 7 para 8 anos foi extremamente transformador. Muito dos conceitos que eu aprendi na minha escola tradicional de liderança, eu não consigo mais aplicar hoje. É verdade. Ou eu tenho que aplicar com outra nuance, eu tenho que aplicar com uma composição de outras ferramentas. E foi por isso que eu decidi começar a escrever desde 2017, 2018, que é esse período onde para mim tocou mais toda essa mudança. A partir de lá, eu comecei a registrar, Beverly, assim, o que da minha escola tradicional não funciona mais? O que eu, como executivo, tenho que adicionar? O que eu tenho que me desapegar? Talvez até eliminar do meu portfólio. Porque tem coisas que tu pode pegar do teu portfólio, deixa guardadinho num canto. Quando precisar, tu vai lá e pega. Claro. Mas tem outras que já, como tu falou, comando e controle é um modelo de gestão que não funciona nesse mundo tão acelerado e nessa nova competitividade que a gente tem. Então, assim, a gente está aqui em Caxias do Sul, onde mais de 90% das nossas empresas são micro e pequenas empresas, que está ainda na figura do fundador ou na segunda geração, e ainda reproduz muito esse modelo. Essas empresas, primeiro, sozinhas, vão ter muita dificuldade logo ali na frente, se não conseguirem fazer alianças com outras empresas, com grandes empresas, com startups. E segundo, com toda essa nova geração, com essa forma diferente de pensar, o modelo de comando e controle não vai segurar as pessoas dentro da tua organização. É verdade. Então, assim, tu tem um problema estratégico aqui. Ou a gente transforma as nossas organizações, ou nós seremos transformados. E aí, Cuiava, só para não perder, Beverly, quem é o ponto de disrupção dessa transformação? A liderança. Então, assim, quando eu comecei a me dar conta que eu só conseguiria ajudar eu e meus colegas a Randon a se transformar se antes eu me permitisse a revisitar várias coisas, mudar os paradigmas e mudar meus modelos, eu não conseguiria ter ajudado a Randon, o Instituto Hélice, o Instituto Unitea, o CIMEX. Hoje eu me vejo dentro de Caxias praticamente envolvido aí em 5, 6 entidades que passaram por uma disrupção muito grande. Mas por quê? Porque, antes de tudo, acho que o Daniel passou por essa disrupção. E aí, o que desencadeia essa mudança do líder individual? Essa é a grande pergunta, né? Como é que eu acelero? Quais são os botões que eu tenho que apertar? E isso eu começo a contar no livro. Gatilhos Isso eu começo a contar no livro. Não tem certo ou errado, mas os botões que eu comecei a apertar foram esses, né? E isso começou a me transformar, assim, né? E o que fez com que você tivesse essa percepção, né? De ter que
Puxa vida, eu estou aqui dentro de uma empresa, já tinha 50, 60 anos, quando tu emergiu ali, e aí você estava lá nos recursos humanos e tal, você não imaginava, ou imaginava, de ser o executivo, talvez o principal executivo hoje operacional da organização. Como é que tu foi construindo isso, a tua carreira? Já que há alguns anos atrás nós fizemos um programa, aliás, ainda não sei se tu chegasse a conhecer, do professor Avino, né, que era um estudioso, foi vice-reitor da Universidade de Caxias do Sul, e uma vez nós fizemos um trabalho e ele reportava que ele foi um dos primeiros executivos a chegar em Caxias do Sul, talvez há 40 anos atrás, ou seja, não se tinha essa história. E a gente vê que você não chegou em Caxias do Sul como executivo, chegou criando um espaço e que você foi trabalhando para chegar nesse estágio. Perfeito. Eu acho que assim, tem alguns elementos que eu acho que são chaves, Cuiava, Beverly, assim, uma das coisas que eu venho falando muito. Talvez na minha jornada, aí eu estou falando da minha jornada, né? Cada um tem a sua forma. Como eu venho de uma área de humanas, como eu venho de pessoas e cultura, eu sempre tive muita facilidade de ler ambientes. Perfeito. Né? De saber assim, eu estou chegando em Caxias. Qual é a cultura de Caxias? Como funciona Caxias? Como Caxias cresceu e se tornou o que ela é? Ela não é o que é se ela não tivesse valores muito consistentes e fortes, né? Agora, isso também me permite, ao mesmo tempo, dizer assim, como vai ser Caxias no futuro? Né? O que ela vai precisar mudar para continuar sendo competitiva? E esse tipo de leitura eu conseguia sempre fazer com muita facilidade, dentro da Randon e fora da Randon. Mas aí tem um elemento que eu acho que eu vejo que líderes que acabam se destacando têm isso, é a curiosidade e uma certa inquietação com o status quo. A curiosidade e a inquietação, elas provocam tu sempre questionar por que não poderia ser diferente. E se fosse diferente? Que tipo de resultado? Isso não é não valorizar o que veio antes. Concorda, Cuiava? Claro. Eu nunca deixo de valorizar o que veio antes, porque se Caxias é o que é hoje, é porque aqui tem um DNA empreendedor, tem um DNA de inovação, sempre existiu isso. Então, não mudou isso aqui em Caxias do Sul. Agora, a forma de empreender hoje em dia, nesse novo mundo, a forma de inovar hoje em dia é diferente de como a gente fazia lá atrás. Por exemplo, antigamente, eu vejo pela própria história da Randon. A Randon, na década de 70 e 80, o seu Raul pegou a maletinha, foi para a Europa, enxergou um monte de coisas que podiam ser reaplicadas aqui, voltou para cá, ele era um visionário, trouxe e implementou. Né? Inclusive trazendo umas vacas de leite de avião. Até nisso, né? Até na parte lá do agronegócio, né? Exato. Aí eu te pergunto hoje, Cuiava, Beverly, o que tu não sabe que está acontecendo no mundo hoje sem precisar viajar? Tu tem acesso a tudo. Perfeito. Então não tem mais... Tu entende que aquele movimento do seu Raul lá atrás era uma vantagem competitiva? Eu poder sair do Brasil, ir para a Europa, enxergar e voltar, era uma vantagem. Essa vantagem competitiva não existe mais. Então, o que vai fazer coisas diferentes acontecer? A junção de cabeças diferentes. E aí nós estamos falando de um nível de colaboração, um nível de trabalho entre empresas com startups com micro e pequenos empresários que a gente nunca viveu. Essa é a nova forma de inovar. Daniel, deixa eu aproveitar nessa linha que tu fala. Se eu estou indo muito, complicando demais, me avisem. Tá não, eu muito me empolgo aqui. Show. Inspira, inclusive, né? Inspira. Eu estou realmente muito impactada. Eu acompanhei algumas iniciativas do City Living Lab, que aconteceu e encerrou sexta-feira aqui na Universidade de Caxias do Sul. Ele estava muito mais atrelado, para toda a comunidade acadêmica, mas ele estava mais atrelado aos cursos de exatas, mais especificamente às engenharias. E estiveram pesquisadores do Reino Unido e pesquisadores da Itália. Eu acompanhei mais esses da Itália e fiquei, assim, absolutamente impactada com várias coisas. Primeiro, esse lado positivo de que a academia já é globalizada. Ela fala em inglês, ela fala em italiano, ela fala em mandarim, sem precisar, as pessoas compreendem. É um lugar realmente globalizado, como você fala. Não é mais um privilégio essa globalização, estar em conexão com os grandes pensamentos do momento. Porém, é inevitável e inegável ter que reconhecer que o pensamento científico e acadêmico
ele está muito atrasado em relação às demandas atuais dos cenários. Vou dar um exemplo. Os pesquisadores hoje estão olhando para fórmulas e o que se sabia da década de 60 e fazendo com aqueles modelos da década de 60 é o que sai hoje do mais moderno em pesquisa de dados. Os dados, por exemplo, para as cidades resilientes, para as demandas do momento, para lidar com a questão das mudanças climáticas, que é o que a gente está vivendo agora, são baseados em modelos científicos da década de 60. Então, as respostas que nós teremos, muito possivelmente, isso é um raciocínio muito rápido que eu faço, talvez equivocado, mas se a gente está usando modelos muito antigos ainda para pensar coisas que a gente está vendo agora, quer dizer que os nossos dados serão limitados. Eles não serão tão, digamos assim... Eu uso uma frase meio similar que eu digo assim, se tu quiser continuar resolvendo os problemas atuais com as ferramentas do século passado... É isso. Não vai dar. Exato. Aí eu me pergunto... Vai faltar alguma coisa, né? Como é que faz, então? Porque os cérebros brilhantes que vão sair desses produtos, eles estarão nos mercados em todas as áreas. Como é que faz? Mas eu quero ver um exemplo. Ó. Essa semana está finalizando um dos eventos mais importantes globais de inovação, de espaço de colaboração, de troca de ideias, que é o SXSW em Austin, no Texas, né? Muitos tiveram a oportunidade de ir lá, eu mesmo queria ir, acabei não conseguindo ir, mas eu consegui assistir praticamente todas as principais palestras no YouTube. Perfeito. A custo zero. Então, assim, ó, não tem mais... eu volto lá para a vantagem competitiva. Distância. Não é essa desculpa, né? Agora, o que eu fiz com esse conhecimento? O que eu fiz com essa informação? Quando tu fala da academia, o grande... eu tenho um acesso muito grande nas nossas universidades daqui, e eu falo isso com os reitores, eles têm eu tenho essa liberdade. Eu digo assim, o grande questão da academia, de novo, está na forma de fazer. Porque não adianta tu ter todos os idiomas, tudo, mas tu convive só com gente de academia. Não tem nada errado, mas não é suficiente. É que nem eu querer resolver problemas só convivendo com executivos industriais. Os teus pares. A diferença está eu ter essa mistura entre um executivo que sabe como implementar um projeto, como colocar ele em prática, um cara acadêmico que vai buscar o entendimento, né, do que está por trás daquilo. Aí tu entra o serviço público que já vai estar preocupado em como a gente pode expandir, então, isso para mais pessoas ou para mais empresas. Por isso que começou o conceito da tríplice hélice, da quádrupla hélice. Hoje já se fala da quíntupla hélice. Porque essa é a forma Cuiabá diferente de fazer, Beverly. Não tenta mais resolver sozinho ou só dentro do teu nicho. Então, universidade fazendo só pesquisa, a pesquisa é fundamental, é essencial. Mas se a pesquisa não é aplicada, ela não gera riqueza. Quem é que sabe melhor aplicar a pesquisa do que no mundo real as organizações? Perfeito. Então tem que juntar. É a praxis, né? E a gente, assim, ó, Caxias é o que é, eu falo aqui porque sempre foi empreendedora, sempre foi inovadora, mas a gente foi se fechando, de certa forma, nos nossos feudos. O mundo organizacional andando mais sozinho, o mundo acadêmico um pouco mais aqui. Não que não existia colaboração, mas era num nível baixo, tá? Para o que a gente precisa hoje, é num nível muito baixo. Quando a gente criou o Instituto Hélice é uma resposta a isso. O que lá na época a gente começou a dizer assim, cara, vamos juntar 4 empresas para tentar resolver problemas comuns. Olha só, 4 empresas, ainda é o mesmo nicho. Eu estou pegando 4 empresas, resolver problemas comuns, mas com startups. Pô, foi uma coisa legal. Depois a gente puxou a academia junto. Vamos trazer a academia. Depois a gente buscou o poder público, a sociedade civil organizada. E hoje a gente consegue resolver problemas lá dentro com várias cabeças diferentes. Então, para mim, a diferença, volto lá, quando eu falei curiosidade e inquietação, nós precisamos de mais lideranças inquietas e curiosas. O exemplo é o evento de Austin, no Texas, o SXSW. Tá tudo gente na internet. É verdade. Eu assisti as principais palestras. Agora, a gente precisa somar cabeças diferentes e aplicar coisas diferentes, ferramentas desse século, né? Trabalhar nesse nível de orquestração é uma ferramenta desse século. A gente não aprendeu a fazer isso. Eu não tinha aprendido. Por isso que eu conto no livro, assim, essa é uma das competências que eu tive que aprender.
Eu aprendi sempre a ajudar a minha organização a ser a melhor, a mais bonita, a mais poderosa e ter o jardim mais verde do que a organização do vizinho. E hoje eu estou dentro da Randon e atuando e ajudando várias outras organizações, né? Há um estereótipo, claro, entre as pessoas da área de recursos humanos, na sociedade como um todo, assim, do nível empresarial, né? Que o Daniel Elie trouxe para a Randon um corte vertical, né? Principalmente em tecnologia, em saber comunicar em vários níveis as pessoas. Qual é seu estilo de liderança pessoal, né? Que você empregou para que nós tivéssemos isso como estereótipo, que é um estereótipo, mas que a gente entende como sendo verdadeiro. Sim. Tanto é que a prova está no seu livro. Eu acho assim, primeiro desmistificar, assim, acho que não é o Daniel, né? Esse movimento, qualquer movimento de transformação, para acontecer, ele precisa muitas cabeças. Mas tu liderou esse processo. Eu fui um dos, né? Talvez essa minha... se expôs mais, né? Talvez essa facilidade de fazer as leituras para construir pontes entre o mundo atual e esse mundo que a gente estava vendo, essa é uma das competências que eu tenho uma certa facilidade. Perfeito. Então, a minha contribuição foi muito dizer assim, gente, honrando o legado e o passado. Quais são as novas pontes? Quais são as novas ferramentas desse século que nós precisamos botar na nossa mochila para conseguir dar conta dos desafios? Para levar junto. Talvez também somado à minha inquietação, curiosidade, essa facilidade de me comunicar, de poder escrever, etc., eu consegui ajudar muito a isso não ser visto como só um movimento da Randon, porque estaria errado. Não adianta só a Randon fazer esse movimento se a gente não faz ele coletivamente, porque senão nós o ecossistema todo não se movimenta no mesmo sentido. Aí nós voltamos, né, Cuiava Beverly, nós voltamos para a lógica da escassez anterior. Ou seja, um quer ser mais bonito, poderoso, ter o jardim mais bonito que o outro. Não, vamos fazer isso junto. Vamos fazer com a hélice. Vamos repensar o nosso CIMEX. Vamos fazer... E aí começa a surgir várias coisas. Então, o meu protagonismo e a minha contribuição talvez tenha sido de ser, e ser ainda hoje, por essa facilidade, ajudar a comunicar isso. Ajudar a explicar o que é essa transformação, que não é um desrespeito ao que veio antes, claro, né? Olha quantas vezes eu falei isso aqui. É quase uma catequização, porque vários ambientes, quando a gente começou a falar dessas novas ferramentas, dessa nova forma, a primeira reação dos ambientes era assim, pô, o que está vindo esse guri aqui? Não sou mais guri, né? Tá lá. Mas o que está vindo esse guri aqui me dizer que agora, do jeito que eu fiz até hoje, não é mais assim, tem que ser do outro. Então, todo um cuidado, não é nada disso. E o exemplo claro é a própria Randon. Aonde a gente começou o processo na Randon foi ressignificando os valores que sempre existiram na Randon. A Randon, por exemplo, ela tem um valor que se chama pessoas respeitadas e valorizadas. Esse novo contexto, o que mais precisa é pessoas respeitadas e valorizadas para potencializar o melhor. Então, a gente só explicou o que hoje em dia, pessoas respeitadas e valorizadas não é só o chefe não xingar o funcionário, né? Porque podia ter essa conotação lá atrás também. Não, é aproveitar a diversidade, aproveitar a forma de pensar das pessoas. Então, a gente entrou por um campo, e aí eu estava no RH corporativo, então, e aí foi uma estratégia, né, Cuiava, que ninguém questiona os valores que nos trouxeram até aqui. Agora, a gente pode ressignificar o sentido desses valores, que era exatamente o que a Beverly estava trazendo. Nós estamos num outro século. Por 2 décadas, nós já não estamos no século passado. Então, vamos ressignificar. Então, isso foram estratégias que eu venho... Aí, o livro me serviu muito para isso. Cara, eu vou contar isso. Esses bastidores, eu procurei, pelo menos nos últimos 5 anos, tiro os últimos 3 porque o livro é anterior, eu contei esses bastidores. Né? Mas essa história eu começo contando por onde, Cuiava, Beverly? Eu começo contando pelas minhas próprias dores. Onde é que eu, Daniel, Martim, Eli, tive que me desapegar de coisas, onde eu tive que revisitar para daí sim poder estar na linha de frente com outros colegas para liderar esse processo. Perfeito. Né? Eu preciso fazer um intervalo comercial, são 9h01. Voltamos em seguida. Você está no Vitrine de Negócios, aqui na tua Rádio São Francisco, em Caxias do Sul. Rede Tua Rádio.
a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Quer economizar de verdade na hora de abastecer? Baixe o aplicativo Sim Rede e ganhe desconto na hora. E para ficar ainda melhor, tem produtos da conveniência com descontos exclusivos. Pesquise por Sim Rede na sua loja de aplicativos e aproveite! Sim, Rede de Postos. Sua casa no caminho. Participe do piquenique solidário Mão Amiga em benefício à inclusão de crianças na educação infantil. Será no dia 16 de março, das 3 às 6 horas da tarde, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Os ingressos já estão à venda na sede do projeto, em pontos de vendas parceiros e com voluntários. Sua empresa precisa de impulso para manter o ritmo? Com o capital de giro do Sicoob, você obtém recursos para pagar fornecedores, investir em estoque e expandir suas operações. São condições especiais, prazos flexíveis e aprovação rápida. Tudo para ajudar o seu negócio a crescer. Visite nossa agência ou acesse o nosso site e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. Do teu tempo, tua rádio. Estamos de volta. Quando são 9h05, você está no Vitrine de Negócios, você está na rede tua de rádio, você está na live também. E nós estamos hoje conversando aqui com Daniel Eli, né? Depois de 3 décadas na área de tecnologia, trabalhando, né? Tu tem quantos anos? 50 anos, né? Pô, começou cedo, hein? Começou trabalhando Eu tive filho cedo, então eu tive que começar cedo. Legal. Daniel, já vamos aproveitar aqui, tem já pessoas pedindo o nome do livro, onde encontra, Fausta Piccoli, inclusive aproveita junto com essa pergunta para dizer maravilhosa essa entrevista. Legal, o livro se chama O Líder em Transformação, não sei se tem algum lugar que dá para... Mostra aí para nós. Depois, Beverly. E ele está na Amazon, né? Pode comprar nas livrarias, claro. Já está disponível. Muito bem. E com o Daniel Eli, nós estamos entendendo e passando para você de casa e desejando que, eu tenho certeza disso, né? Que muitas das coisas que o Daniel conseguiu transformar na Randon Corp agora, porque o Daniel aprendeu um processo de mexer não na organização, e sim nas pessoas. Porque se você não mexe nas pessoas, nada daquilo que as pessoas fazem muda. Porque quem faz efetivamente são métodos e processos, e aí estão incluídas as pessoas que fazem o negócio acontecer. Daniel, eu elaborei várias perguntas, mas qual é seu estilo de liderança, já que nós vamos trabalhar nesse capítulo aqui um pouco sobre liderança, que é um dos temas que você gosta muito e você domina muito? O meu estilo já passou por todos os estilos, tá, Cleber? Então, assim, foi aperfeiçando. Quando a gente... Eu sou do tempo do gerente minuto. Isso aí, quando a gente... até anterior, o comando e controle que a gente falou, e até brinco, né? Todas as entrevistas eu digo a mesma coisa, mas assim, eu sempre falo,
Eu fui forjado nessa escola, só que naquela época, como eu não tinha posição de liderança, eu era comandado. Perfeito. Eu tinha que obedecer. Perfeito. Aí quando eu cheguei nas posições de liderança, mudou tudo, né? Perfeito. Bem na minha vez, né? Agora eu não posso mais mandar, agora eu tenho que inspirar e influenciar. Isso aí. Aí começou esse entendimento assim, pô, o que é inspirar e influenciar? Como é que tu inspira e influencia pessoas e movimentos, né? Tudo isso que a gente está falando, o hélice, essa transformação, são movimentos de pessoas, que tem a pessoa, mas elas, ao estarem juntos, geram esse movimento. Se eu não aprendi isso na universidade, tampouco eu aprendi isso dentro da empresa. Claro. A empresa não trouxe isso para nós, porque a gente estava vivendo num outro modelo. Até porque tinha uma cultura diferente. Uma cultura diferente. Então, o que é isso? Como é que aprende isso? Eu fui a entender muito isso no ecossistema das startups de inovação. Quando eu comecei a sair de dentro da Randon um pouco e começar a entender como é que funcionava a dinâmica de um Vale do Silício, dos ecossistemas de inovação, eu comecei a ver que, primeiro, aquilo que eu já falei, trabalhando em alto nível de colaboração entre pares, empresas, etc. Segundo, não tentando resolver nada sozinho. Todo mundo... né, dinheiro, investimento para projetos existia, mas precisava, né, potencializar, aí aqui é o terceiro ponto, talvez chave para a gente destacar, como é que tu inspira uma pessoa quando tu consegue potencializar nesta pessoa o melhor dela. Perfeito. Extrair dela. Quem é que não... faz assim, nossos ouvintes aqui, façam um exercício. Quando você se sentiu mais feliz, mais potencializado na tua vida? O que aconteceu naquele momento? Que ambiente era aquele? Que estímulos tu recebia naquele ambiente? Tu vai ver que, no mínimo, naquele ambiente existia uma liberdade de tu ser quem tu era, número um. Havia um agente que valorizava o que tu era e o que tu pensava, e aí tu vem e entrega o teu melhor. Isso é o que mais nós precisamos hoje. Então, por isso que se fala que o comando e controle não serve mais. Perfeito. O comando e o controle, ele faz o contrário disso. Ele cria ambientes ainda que existe um medo, receio de falar. Mas se eu falar, o cara vai achar que eu sou burro porque eu falei isso e não é. Ou eu vou estar demonstrando uma fragilidade minha. Então, nesse medo eu não me exponho, né? E segundo... o chefe, antigo chefe, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, esse ditado, ele não quer saber quem é o Cuyava, quem é o Daniel, qual é a tua história, aonde isso que vocês estão fazendo comigo aqui, Daniel, de onde tu veio, né, como é que tu chegou nisso? Isso é uma forma de valorizar o Daniel e o Daniel cada vez mais entregar para vocês aqui o melhor dele, né? Não, eu vim disso, pô, que legal que tu quer saber de onde eu vim. É uma forma de extrair, né? É uma forma de... Então, assim, ó, eu preciso ter escuta, eu preciso ter tempo de ouvir as pessoas, e aí tu entra num paradoxo. E aí ninguém sabe o que vem antes, né? Porque como é que tu quebra esse ciclo vicioso do comando e controle, do chefe, e vai para um outro ponto que tu cria tempo na tua agenda como líder para ouvir as pessoas, para potencializar o melhor das pessoas, para criar um ambiente seguro onde as pessoas possam ser o que elas são e demonstrar o melhor delas. A gente reprimiu muito isso. Eu uso no livro uma expressão que existe uma grande diferença entre bons gestores e líderes. Nas últimas décadas, no século passado, nós fomos treinados para sermos bons gestores. Eu fui treinado para ser um bom gestor. Ter metodologia, métodos e processos. Disciplina, fazer as coisas acontecer. E a gente meio que se transformou, se robotizou no bom gestor. A gente fala tanta gente que tem medo da robotização, da automatização. Eu tenho medo do que a gente é hoje. Né? Eu tenho medo dessa mecanização de ser só um bom gestor, não conseguir enxergar as pessoas, não conseguir fazer esse outro lado. Perfeito. Então, eu uso uma frase assim, eu acho que bons gestores estão com os dias contados dentro desse novo contexto. Estão se aposentando. Não estou falando nem de Caxias, eu estou falando de qualquer lugar. Perfeito. Se tu não conseguir... Agora, verdadeiros líderes estão faltando no mercado. Verdadeiros líderes.
O bom gestor, Cuiava, Beverly, está contido dentro de um bom líder. Eu, para ser um bom líder, eu tenho que ser um bom gestor também. Mas eu não posso ser só um bom gestor. Faz sentido isso para vocês? Muito, Daniel. Claro, Deixa eu aproveitar para perguntar nessa linha que tu falas aqui. Você deixou bem claro que na tua experiência pessoal que você conta no livro, você chegou num lugar em que você podia tomar decisões e isso fez toda a diferença. Enquanto não estava nele um pouco utopia, né? Dentro dessa perspectiva, há um mantra no mercado e na sociedade, não diria no mercado, na sociedade de uma forma geral, que seja colaborativo. Hoje a palavra colaboração, você vai em qualquer lugar, qualquer cenário, agora é colaboração. E tem aquela máxima que diz mais ou menos o seguinte, que mais embaixo sempre tem a competição. No topo tem a colaboração, ou seja, a colaboração é uma coisa de elite. Porém, como é que se faz para convencer todo mundo que tem que trabalhar e que está lá embaixo ainda e que não tem a decisão, a cooperar com quem está nesse topo que já enxergou isso? Porque, obviamente, talvez num processo industrial isso seja mais fácil porque há uma hierarquia, uma linha de trabalho. Mas nas outras organizações que você faz parte, você mesmo disse que se não mudar o restante, fica difícil só num lugar. Isso não vai fazer uma andorinha, não faz verão, né? Então, como transportar este pensamento e essa prática para outros lugares? Aí nós vamos voltar no líder. O líder é uma pessoa fundamental para fazer essa catequização e fazer esse desdobramento disso que a gente está falando dentro da organização. Um bom gestor, ele não consegue fazer essa conversa que nós estamos fazendo aqui. Ele vai ter limitações para conseguir fazer essa conversa com a sua equipe. Porque ele ainda está sendo cobrado no modelo antigo, ele ainda está operando no modelo antigo, ele ainda está pensando no modelo antigo. Então, como é que tu quer exigir de uma pessoa que tu cobra no modelo antigo, opera no modelo antigo e está pensando no modelo antigo, que ele vai lá no chão, né, lá na base da tua pirâmide e traga essas pessoas? Só que tem uma diferença. Hoje em dia, nós já temos muitas pessoas na base que já entenderam esse jogo. Vocês viram que crueldade isso acaba sendo com esse bom gestor? Ele começa a ficar empacotado dentro da organização, porque lá em cima, como vocês mesmos falaram, já tem um entendimento, já tem um direcionamento, nós precisamos fazer diferente, nós precisamos ser mais líderes do que gestor. O que o Daniel está dizendo, outros executivos estão dizendo e estão abrindo dentro das organizações. Na base, tem gente que já está entrando nas nossas organizações entendendo esse jogo. Tu não precisa explicar para eles. Perfeito. E nós ainda no meio temos um grupo de bons gestores que ainda nos entregam bons resultados. Então, eles estão lá por isso, porque eles ainda entregam no modelo mais tradicional bons resultados, pressionado por cima e pressionado por baixo. Perfeito. Fica um sanduíche. Então, assim, qual é a nossa missão? Daniel, Eli, qual é a minha principal missão hoje dentro da posição que eu tenho dentro das empresas e entidades que eu atuo? É transformar bons gestores em líderes. Não tem coisa mais importante para o Daniel Eli fazer hoje, na minha missão. Perfeito. Eu tenho que conseguir chegar lá nos gerentes, chegar nos coordenadores, nos líderes de produção, aqui, ter tempo de estar aqui com vocês falando sobre isso, porque vai chegar em mais 1, 2, 3, 4, 10 pessoas que vão refletir, talvez. Esse é o papel da liderança. Mas se eu dedico 70%, 80% do meu tempo para ser um bom gestor, perfeito, não sobra tempo para fazer verdade. isso. Então, assim, ó, de novo, gente, a mudança ela vai passar por esse catalisador. O que tem de bom, que eu tenho que trazer também um outro lado para vocês, que está acelerando esse processo, independente de tudo isso que a gente está falando. Primeiro, a gente já vem com gerações diferentes chegando nas nossas empresas, como eu falei, que não há uma necessidade de explicar. Provavelmente a tua filha, eu não vou precisar explicar, como eu hoje tenho ainda que explicar para pessoas lá nos seus 35, 40, 45 anos sobre essa mudança. Perfeito. Então, isso já está abreviando, só que elas vêm também com outros comportamentos que precisam ser trabalhados. São muito exigentes, né? Querem respostas muito rápidas. Imagina, nossas organizações estão em transformação. Elas não se transformam. A própria Randon, ela está e vai continuar estando em transformação. Mas eu tenho áreas dentro da Randon que conseguem navegar nesse mundo já
mais ideal que a gente construiu e está falando aqui, e nós temos áreas e processos que estão ainda no século passado. Então, as organizações, elas precisam também de ajuda. Mas, assim, o que eu quero dizer? Essas gerações que estão vindo, elas simplificam o caminho em algumas coisas. As gerações como a minha, eu sou geração X, os baby boomers, geração Y, quem já conseguiu entender e fazer a sua transformação, já não opera mais também numa empresa tradicional. O Daniel, a cabeça que o Daniel ele tem hoje, se eu tivesse que voltar para uma grande organização que tivesse operando no modelo muito tradicional, ela não me contrataria. Ela não conseguiria nem... Primeiro, ela não me contrataria. Se conseguisse contratar, ela não conseguiria me reter. Perfeito. Porque eu não aceitaria mais. Perfeito. Então, assim, o Daniel está na Randon, assim como outros executivos, porque a Randon, ao estar se transformando, ela está criando um ambiente favorável para as novas gerações. Perfeito. E para as antigas. Perfeito. Eu já estou nas antigas também, tá? E para as antigas que precisam também encontrar e enxergar dentro da organização essa mudança acontecendo. Daniel, várias pessoas têm o privilégio de lhe assistir, né, de lhe ouvir, de trabalhar contigo. O Vitrine tem uma proposta nesse momento. Vamos lá. Vejamos bem. Cuidado com essas propostas. Não, eu queria inspirar vários empresários de Caxias do Sul que a empresa deles nasceu a partir de uma habilidade desenvolvida pelo seu dono. Seja ele engenheiro, administrador, contador, ou seja, abriu um negócio, né? E aí o negócio vai muito bem porque ele tem um processo bem feitinho num produto, né? E daqui a pouco ele está cercado de 10, 15, 20 pessoas, 30 pessoas trabalhando com ele, e ele não consegue ter essa dimensão da importância que ele tem, até porque ele nunca aprendeu a ser líder. Ele é dono. Como é que nós conseguimos transformar um dono num líder, já que talvez nós tenhamos aí 2, 3 gerações dentro que pensam diferente? Essa pergunta é maravilhosa, Cuiava. Assim, ela é muito boa porque a primeira contra-pergunta que eu faria, será que todo dono precisa ser um líder? Ele não sabe fazer outra coisa. Não, mas será que precisa? Não, eu sei disso. Agora nós podemos fazer a pergunta diferente. Se todo dono de se cercar de bons líderes, ele se potencializa no que ele sabe fazer. Não quer dizer que um dono não pode ser um bom líder também, tá? Mas eu estou dizendo, o dono muitas vezes já está lá numa idade um pouco mais avançada. Agora, vem a segunda geração, vem os filhos, vem executivos para dentro dessa organização. Faz com que essa nova camada que esteja chegando e sendo formada tenham bons líderes mais do que somente bons gestores. Essa é a sacada, né? Eu conheço muitos donos de empresas aqui em Caxias do Sul e sempre que eles me perguntam algo que vai no sentido da tua pergunta, eu digo, o teu principal papel como dono, no meu ponto de vista, não é saber o que fazer e como fazer para se adequar a toda essa competitividade. Agora, tu saber abrir a porta e remover os obstáculos para que as pessoas certas possam continuar avançando e te dizer o que fazer e como fazer, é a tua sabedoria. Então, pega o próprio processo de transformação. Eu brinco muito, né? Eu começo esse processo quando o Daniel Randon, ele vem para a corporação e ele é um dos caras, né? Dono, claro, é um dos filhos, né? Lógico. E que vê assim, poxa, a Randon, eu lembro que era 2014, nós estávamos completando 65 anos. E lá a gente se perguntava, como é que nós vamos construir outros 65 anos num cenário diferente? A grande sabedoria do Daniel Randon, junto com os irmãos, junto com o comitê executivo da época, não era saber o que fazer e como fazer, mas foi abrir espaço, olha a potencialização, para que outros Daniéis, ou Daniel e outros Daniéis, pudessem ter a liberdade de dizer o que fazer e como fazer e montar isso. E esse é o papel de um executivo, de um líder, um executivo líder, assim. Eu sou a gente tem que ser um grande orquestrador. Pô, tem uma parte da solução aqui, junta com essa, busca aqui, vamos lá no Vale do Silício, vamos conhecer os ecossistemas de inovação, vamos trazer startups, sabe? Então, a gente vai dizendo o que fazer e como fazer. Entre acertos e erros, a gente mais acertou do que errou. Mas a grande sabedoria e inteligência da família Randon,
ou do dono, usando esse exemplo, e isso serve... Aí não tem tamanho, tá, Cuiabá? Essa é uma outra coisa que tem que desmistificar. Isso só foi possível porque a Randon é grande. Tu pode fazer isso numa empresa pequena, média ou grande. Não é... Ela é grande porque ela pensa assim, né? Isso, não é o tamanho da organização que te limita a fazer isso. É o tamanho da tua mentalidade, da tua cabeça. Eu posso ter uma empresa, funilaria 3 irmãos, né? Que é eu, meus 2 irmãos, e tem 20 pessoas. O que impede que a funilaria 3 irmãos possa ter uma mentalidade diferente? Ela mesma, a mentalidade do dono, a mentalidade dos 3 irmãos. É a média dos 3. Se eles se conectam a isso, eu digo, o dono tem uma vantagem competitiva que o dono muitas vezes não precisa saber dizer o que e como fazer. Perfeito. Mas ele precisa ter a competência de colocar pessoas ao lado dele ou na equipe dele que saibam o que e como fazer. Legal. Eu preciso fazer mais um intervalo Antes do comercial? intervalo, que é bem rapidinho, que já está um pouquinho atrasado, mas eu abri agora a plataforma, porque alguns ouvintes começaram a me pedir onde comprar o livro do Daniel. Perfeito. E eu já colei o link aqui da Amazon direto, estou passando pelo WhatsApp para facilitar a vida das pessoas. Para que dificultar Obrigado, Beverly. Não, facilitar a vida do ouvinte também, inclusive. E me surpreendi um pouquinho aqui, que lá na plataforma do Amazon, tem também na própria editora também o link para comprar. Mas o livro do Daniel Elie, O Líder em Transformação, está sendo frequentemente vendido com um baita livro que, inclusive, eu estou lendo, agora estou terminando ele, que é Nexus, do Harari, né? Que é o último dele agora, que faz uma... Honra, né? Tá sendo perto desse... Perto não, tá sendo indicado, são comprados juntos. Eu achei sensacional. Um brasileiro, né? Claro, com um expoente da Academia Mundial. Fantástico. Com 2 livros vendidos. Pronto, era isso. Bacana. Fazemos o intervalo, voltamos em seguida, são 9h24. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 15. Cerveja Kaiser 473 ml, 2,79 cada no Super Apollo. Costela tiras bovina congelada, 16,90 o quilo no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. Beba com moderação. 9h25. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro. Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa. Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto. E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu, mais que uma escolha financeira. Sicoob. 16 graus. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. Na hora que eu recebi a notícia do acidente, eu fiquei totalmente desesperada. Foi difícil, foi muito difícil. Mas a equipe médica me explicou direitinho que o meu filho poderia salvar várias vidas. De cada 14 potenciais doadores, apenas 4 se tornam doadores no Brasil. Então eu disse sim para a doação de órgãos, eu só realizei o desejo dele. Precisamos falar sim sobre doação de órgãos. Converse com sua família e seja um doador. Saiba mais em gov.br/doe-órgãos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde, telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis.
Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Mei. Por que não? Nesse mês da mulher, se dê de presente um solar novo ou troque aquela armação de grau antiga. A Ótica Martinato tem uma linha completa em óculos de sol e armações que vão realçar ainda mais a sua beleza. E o que é melhor, com preços e condições de pagamentos especiais, à vista ou no cartão em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Procurando uma conta digital completa e segura? Aqui na Sicredi Pioneira você aproveita os benefícios de ter tudo o que você precisa na palma da sua mão. Abra sua conta agora mesmo, de onde estiver. É fácil, rápido e prático. E você ainda conta com todas as soluções personalizadas do Sicredi e um atendimento humano e próximo. Entre em contato pelo WhatsApp no 51 3358 4770 e escolha a opção Conta Digital. 9h28. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. Aposentadoria. O direito é seu. Aposentados têm direito a serviços médicos pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e, em alguns casos, a planos de saúde com condições especiais. Já aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade podem solicitar o BPC, benefício de prestação continuada, que garante um salário mínimo mensal. Fique ligado. Conquista não é privilégio. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara. O primeiro óculos a gente nunca esquece. Por isso, a Ótica Martinato está com uma super promoção para você, que vai usar óculos de grau pela primeira vez. Desconto especial de 30% à vista nas armações, ou 10% de desconto em até 5 vezes. E você ainda tem a garantia de lentes de qualidade, pois a Ótica Martinato tem laboratório próprio. Promoção válida até 18 de março. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento... Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde, não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, com sortidos Orquídea, você encontra variedade até a última bolacha do pacote. Agora também com uma versão 100% recheada. De volta, são 9 horas 31 minutos.
31 minutos. Pô, passou rápido, hein? Passa rápido, né? Uma boa conversa aqui, né? Só faltam... Eu já tô no outro café aqui, todo dia. É mesmo? Todo dia. Sou conhecido pela cuia lá. Podíamos ter trazido um chimarrão também. Mas, lembrando que o Vitrine de Negócios hoje, prazerosamente, recebe aqui nos estúdios o Daniel Martim Uli, que é o diretor executivo, né? Lá da nossa Randon Corp, não é? Mas é um homem de recursos humanos, é um homem de visão, é um homem que gosta de gente. Graças a Deus. Tu gosta de gente. Graças a Deus. É verdade. Eu lembro que aqui nós estamos para a CDL Caxias, apoiando seu negócio. Está aí já no site da CDL, né, um list, né, das ações, dos eventos que a CDL vai organizar, ou que está organizando, já estão organizados para 2025, iniciando agora no dia 14 de abril, com o evento Homens da Cozinha, né? E também para o Cicobi Vale do Vinho, Cicobi é a opção que você tem aí no mercado, no cooperativismo financeiro. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aliás, o modelo cooperativo, né? Para nós que gostamos de gestão, né? É um modelo que deu certo, né? E conversa muito com esse contexto que a gente está falando. Ela aí. Se propõe, né? Se dispõe a isso, né? E agora, só para fazer uma brincadeira, uma brincadeira com o Coiava, né? Ele diz assim, tu gosta de gente, né, Daniel? Eu que penso assim, esse é um desafio do nosso tempo. Fazer coisas para as quais a gente não gosta e achar que isso vai trazer felicidade, abundância ou sucesso profissional, né? Você já viu um médico que não gosta de gente, um jornalista que não gosta de escrever? Não daria certo, né? Na essência. Mas a essência está aí, né? Mas o Eli, além de trazer para nós um pouco do seu eu, não é? Ele tem muito para acrescentar para as nossas organizações, né? E nós queremos aqui ad eterno, né? A gratidão para o Grupo Randon, para as pessoas que um dia tiveram a capacidade, né, o entendimento, né, de que o Eli só precisava de um espaço para crescer como está crescendo e gerando não só para o Grupo Randon, mas para a sociedade de Caxias do Sul, né, um entendimento de uma sociedade melhor, maior e diferente, né? E entre todas as perguntas que eu quis fazer para o Daniel Eli, eu fiquei com várias, mas eu queria fazer uma agora, qual a sua visão para a cultura de tecnologia e o mundo digital que não tem mais volta, né? Inclusive inserindo agora a tal da inteligência artificial. E o quanto as startups, pegando esse gancho, né? Porque as startups mais ou menos nasceram nesse conceito mais digitalizado e tal, né? E o quanto as startups são responsáveis, né, por a aplicabilidade da forma que você pensa. Legal. Vamos por partes. Assim, tecnologia é meio, né, Cuiava? Então, assim, de nada vai adiantar a gente ter acesso às melhores tecnologias, inteligência artificial, se a gente não souber o que fazer com elas. Perfeito. Né? Então, voltamos ao nosso ponto de origem aqui da nossa conversa hoje, pessoas. Né? Se a gente não tiver um propósito como organização, espaço para as pessoas poderem avançar nessa transformação das organizações e aí entender como essas tecnologias apoiam os novos produtos, serviços ou soluções que a organização vai entregar, não adianta ter tecnologia, né? Então, não adianta ter dinheiro, não adianta ter a tecnologia se a gente não tiver a mudança de mentalidade antes de tudo. Perfeito. Ponto. A questão das startups, eu falo muito assim, para mim, elas foram fundamentais no meu próprio processo de entendimento desse contexto. Porque o que é uma startup, se não uma micro e pequena empresa? Uma startup, via de regra, é uma micro e pequena empresa. Aí os nossos donos aqui de micro e pequenas empresas ou médias devem estar pensando, não, Daniel, não é a mesma coisa. Não, é exatamente a mesma coisa. Começa com 1 ou 2, começa pequeno, vai crescendo. O que elas trazem de diferente e que é a grande oportunidade, inclusive, do micro e pequeno, médio empreendedor tradicional se juntar com elas? Elas já trazem soluções e produtos com tecnologias novas embarcadas. Uhum. Coisas que a gente, às vezes, não tem essa ainda tecnologia. Então, IA. Hoje é difícil uma startup que trabalha com serviços não trazer uma solução já com IA embarcada. Perfeito. Nós temos que fazer todo um esforço na nossa organização ainda para entender como o IA vai ser embarcado na nossa organização e nas nossas soluções. Qual é a segunda diferença que eu vejo?
toda essa mudança de mentalidade que a gente falou nos blocos anteriores, métodos ágeis, ferramentas de gestão desse século, não do século passado, elas já vêm com isso dentro do seu dia a dia. Então, quando eu olho uma startup e olho um micro e pequeno empresário tradicional, eu vejo uma grande oportunidade. E eu falo isso para todos os empresários aqui de Caxias do Sul que eu posso. Cara, começa a trabalhar junto. Talvez vocês sejam até uma coisa só lá na frente. Por que uma micro e pequena não pode fazer um M&A, uma aquisição com uma startup? Claro que pode. Hoje a gente, quando pensa em M&As, aquisições, a gente pensa em empresas grandes comprando outras empresas. Mas tu já pensou em tu te associar com uma solução de uma startup que está muito próximo da tua solução e criar uma nova solução? E aí tu já traz... Ou melhorar aquela que existe? Ou melhorar que já existe. E aí tu traz para dentro da cultura da tua empresa esses novos métodos já. Tu traz pessoas que já entenderam como aplicar esses novos métodos. Tu traz tecnologia que tu levaria 2, 3, 4 anos para trazer, tu traz em 1 ano para dentro da tua organização. Então, de novo, donos de micro, pequenas e médias empresas, você não precisa saber o que fazer e como fazer esse processo. Dê espaço. Eu tenho certeza que já existem pessoas dentro da tua organização que estão loucos para dizer o que fazer e como fazer. E sabem o que é. E sabem o que é. Mas tu tem que dar espaço para essas pessoas. Essa era uma pergunta recorrente quando eu faço alguma palestra, eu falo sobre essas histórias. Geralmente essa pergunta vem: Daniel, para fazer tudo isso, eu preciso trazer gente de fora da minha organização? Digo, tu pode até trazer, não está errado trazer, mas faça isso depois que tu deu a oportunidade para os que já estão dentro da tua organização e querem fazer, e tu deu espaço para eles fazerem. Aí tu está sendo honesto. Agora, tu não dá espaço para quem já está dentro da tua organização e tem a mesma condição de fazer e buscar de fora, pode ser um grande tiro no pé, né? Uma das dores, né, que muitas empresas têm, muitos empresários choram para a gente, é a falta de produtividade. Alguns alegam, inclusive, que algumas atividades na pandemia foram para os como é que chama, o home office, etc. Sim. e tal, e que isso deu uma baixada enorme na produtividade. E percebem também que dentro do contexto da empresa, que a produtividade tinha que ser maior, né? Tipo assim, né? E até para ser mais competitivo e tal. O senhor que é lido, é tido, né, no meio como alguém muito ligado a mudanças também. O que nós podemos falar sobre isso? A produtividade, ela continua sendo o calcanhar de Aquiles, né? Sem tecnologia, com novos métodos, sem métodos, nós precisamos... A cavalo de avião, né? Nós precisamos de produtividade, porque enquanto nós tivermos uma indústria, uma área de serviços ainda protegida, né, de outros mercados, por impostos, etc., ou impostos de importação, a gente está dando um tiro no pé, no meu ponto de vista. Então, só que essa produtividade, para conseguir essa produtividade que é necessário hoje, como lá atrás, aí tu precisa de tecnologia. Tu não consegue fazer essa produtividade sem essa tecnologia. Então, voltamos no ciclo anterior. Pessoas... mudança de mentalidade, abre espaço na tua organização para essas pessoas dizer o que e como fazer, e entra com tecnologias. Então, por exemplo, hoje está se falando muito de inteligência artificial, né? Inteligência artificial é uma tecnologia. Eu consigo fazer muitas coisas de uma forma muito mais rápida, eficiente e mais barata. Ah, Daniel, mas aí vai perder postos de trabalho. Gente, isso é conversa de quem não quer fazer. Desculpa. Porque assim, tem tanta oportunidade nova nesse novo mercado de trabalho com essas novas tecnologias que acho que as pessoas talvez nem dimensionem esse número de oportunidades, que eu fico me apegando a coisas fantasias, né? Claro que a inteligência artificial, as tecnologias, elas trazem uma mudança das tarefas dentro das organizações, das atividades e dos profissionais, das necessidades de profissionais, traz. Mas assim, gente, se a tecnologia não fizer isso, não é a tecnologia que está provocando isso. Eu vou dar um exemplo real. Hoje está muito difícil tu querer jovens
que queiram ser soldador e pintor. Estou falando do meu negócio, estou falando do negócio da Randon Corp. Perfeito. Ele prefere ser Uber do que ser um soldador ou um pintor. De qualquer forma, eu não vou ter essas pessoas logo ali na frente. Eu tenho que automatizar. Eu vou ter que automatizar, eu vou ter que ter processo. Antigamente existiam tarefas e funções dentro das nossas empresas que, graças a Deus, já não existem mais. Que bom que não existem mais, porque era muito repetitiva, era em ambientes talvez não tão saudáveis, etc. Que bom que isso está caindo. Agora, eu continuo precisando de muita gente para saber lidar com essas tecnologias. Então, a gente precisa ajudar a base da pirâmide a se requalificar. A gente chama isso de alfabetização digital. Isso aí. Alfabetização digital não é saber mexer num smartphone. Alfabetização digital é eu começar a ter novas competências que me colocam nesse novo jogo, que não é diferente do jogo anterior. E as organizações vão ter que fazer isso. Não sei se vocês vão lembrar, eu sou do tempo ainda, que quando eu comecei a trabalhar, as organizações elas tinham supletivo de primeiro e segundo grau dentro das organizações para ajudar aquele pessoal que vinha do interior para a cidade a concluir minimamente o primeiro e o segundo grau, né? Abrir uma porta, uma janela para uma faculdade. Nós precisamos fazer os supletivos de tecnologia, alfabetização digital. Perfeito. Não adianta esperar que o governo vai fazer, que as escolas municipais, públicas, estaduais vão fazer. Isso vai volta para dentro da organização. Nós temos que ajudar. Então, muitas organizações já estão fazendo isso. Nós mesmos temos a Conexo, que é a nossa plataforma de inovação. A gente tem todo um programa de alfabetização digital para a liderança, para gestores que querem se transformar em líderes. Nós temos lá, aberto inclusive para a comunidade, esses programas. E agora nós estamos começando a trazer isso para as outras camadas da organização. Então, não é que não tenha disponibilidade e opção de tu te qualificar hoje em dia. E não é tão caro para também se qualificar. Mas tem que ter vontade também, né? Uma das dores também da nossa sociedade, que é da área de pessoas, da área de recursos humanos, é que nós temos uma oferta grande de oportunidades de emprego e, por outro lado, as pessoas ou não querem aqueles empregos ou estão despreparadas, obviamente, para aquela atividade. Como é que tu consegue, numa sociedade que nem a nossa, aproximar mais isto? Aí são trabalhos que têm que ser liderados, por exemplo, com as próprias entidades. O CIMEX está fazendo isso agora. Se tem um portfólio novo de competências que não está sendo entregue para essas novas gerações e pessoas que precisam se qualificar, nós temos que oportunizar. Então, se nós não fizermos como organizações e entidades organizacionais esse trabalho, vai continuar existindo esse gap, Cuiava, porque hoje, infelizmente, as nossas escolas, muitas delas, o que nós deveríamos, no meu ponto de vista, estar preparando hoje na escola básica, assim, trabalhando criatividade, conexão, colaboração. Não são disciplinas técnicas. Perfeito. A gente falava aqui no intervalo das novas gerações. As novas gerações, elas são menos comunicativas ou têm uma dificuldade, às vezes, um pouco mais de fazer toda essa interlocução, essa articulação que a gente está falando aqui. Isso tem que estar na escola básica, se a gente quer que daqui a 10, 15, 20 anos nós tenhamos jovens que consigam liderar toda essa transformação dentro das organizações. Então, saber o que precisa ser treinado, eu acho que a gente já sabe. Se tu perguntar para o governo do estado, os municipais, as organizações, a gente precisa botar mais estrutura para alcançar isso. Por isso que eu brinquei com o supletivo de primeiro e segundo grau, porque eu tive que fazer o meu supletivo há 6, 7 anos. Perfeito. De uma miopia digital e de entendimento de tecnologias, mesmo sendo um executivo formado com várias especializações, eu tive que fazer meu supletivo para poder voltar a estar competitivo dentro desse mundo. Perfeito. Isso está acontecendo em todos os níveis. Daniel, tem alguns ouvintes aqui. Okay. A Vânia Cassol, que inclusive é jornalista, hoje ela trabalha no Serviço Público Municipal. Ela diz: oi, Daniel, muito bom te ouvir. Já tive a oportunidade de assistir palestras suas e é excelente. Se possível, eu gostaria que falasse um pouquinho mais sobre o processo de autoconhecimento para se colocar
permanecer, reconhecer o momento de sair de uma empresa que não condiz com o seu jeito de ser. Junto a isso, tem a autorrealização, tanto emocional quanto material, considerando o perfil, afinal, nem todos têm o desejo de ser líder. Legal. É Vânia? Vânia. Vânia, excelente pergunta. Você me colocou numa sinuca de bico aqui, né? Mas é a primeira parte, repete ali. Autoconhecimento para reconhecer o momento. Fico ou saio? Tá. Não, isso é bem legal, porque assim, ó, eu trabalho um tripé dessa transformação, tá? E o primeiro pilar é a autoconsciência, é eu me dar conta que eu preciso mudar. Isso é autoconsciência. Perfeito. Aí depois eu vou procurar como eu faço essa mudança. A segunda é trazer as novas competências, né? Que a gente estava falando agora aqui. Claro. Eu tive que fazer o meu supletivo, etc. Gostou do supletivo. E o terceiro, existe um portfólio novo de estratégias para serem aprendidas. Estratégia é mais que competência. Sim. Uma coisa é eu ter a competência. A estratégia é como eu pego diferentes competências e aplico essas diferentes competências para gerar um resultado diferente. Então, essa primeira parte começa pela autoconsciência. A autoconsciência, infelizmente, às vezes elas vêm mais em momentos de dor do que de alegria. Geralmente, o despertar da autoconsciência para uma mudança é quando a gente tem uma perda. Ou uma perda de emprego, ou uma perda de saúde, aí, perdi um amigo, um cardíaco, não sei o quê, aí eu começo a cuidar, né? Aí eu começo a cuidar da minha saúde. Pode ver, dificilmente vem por espontaneidade, assim, né? Agora eu vou mudar porque eu quero mudar, porque eu preciso mudar, vem por uma pressão. Então, essa autoconsciência, ela está atrelada a fatos na vida de cada um. E aí a Vânia faz o seguinte, mas nem todo mundo quer ser líder e quando eu reconheço que eu tenho que sair, né? Essa pergunta ela é fundamental. Agora a pergunta é, antes dela, se eu consigo já sair. Porque assim, tem gente que está em ambientes e empresas que talvez não veja esse horizonte todo, mas está com a cabeça para se conectar nesse horizonte. Uhum. Então não tem como ficar nessa empresa. Desculpa aí a minha total transparência e sinceridade. E eu falei isso, se a Randon não vai se transformando junto com o Daniel e o Daniel se transformando com a Randon, em algum momento vai dar problema. Perfeito, vai dar conflito. A gente não, é que nem num casamento. Os dois têm que avançarem juntos, o casal. Porque senão vai ter alguma distância, em algum momento vai ser difícil o diálogo. Então tem que buscar. Mas para te sair, às vezes, uma organização, e eu entendo isso, a gente depende desse salário, a gente depende dessa... então, tu tem que te preparar e montar uma estratégia de como fazer esse movimento. Aí entra para um outro lado, né? Puxa vida, eu vou ficar nessa organização ainda por 6 meses, 1 ano, não porque eu acredito que ela vai mudar, mas porque nesses um ano, eu preciso fazer alfabetização digital, eu preciso me conectar com mais pessoas, eu preciso entender a tais das startups, eu preciso entender as novas ferramentas. Porque aí eu vou ser competitiva para ser contratado ou poder ir para uma organização que valorize isso. Existem muitas organizações, Vânia, que já valorizam tudo isso que nós estamos falando. E tem posições em aberto porque não encontram pessoas com essa cabeça que eu estou falando. Então, essa que tu falou antes, essa questão do mercado. Existe mercado para esse contexto que a gente está falando aqui, para pessoas que estejam com essa cabeça. Talvez não é assim, eu estou pronto e tu tem que procurar, tu tem que fazer a tua parte, tu tem que... Mas não... A própria Randon, eu vejo... Hoje eu lidero a Hands, que é a nossa vertical de soluções financeiras e digitais da Randon Corp. Eu tenho várias posições e eu não posso mais buscar gente que já não esteja com essa caminhada um pouquinho mais evoluída. Depois a gente ajuda a terminar a caminhada, mas pelo menos tem que estar um pouco evoluído. E essa questão de líder, nem todo mundo quer ser líder, eu assino embaixo. Assim, para mim, líder é uma missão de vida. Ser gestor é uma coisa. É que nem ser goleiro num time de futebol. Ser gestor é uma coisa, né? Agora, ser um verdadeiro líder é um propósito de vida. Porque é um propósito que tu tem que te dedicar ao outro, tu tem que ter tempo ao outro, né? Tu tem que te entregar a ajudar a potencializar o melhor do outro,
Nem todo mundo tem essa vontade ou nem todo mundo quer isso, né? Então, quando eu falo assim, as empresas precisam verdadeiros líderes, precisam, mas elas também precisam bons gestores para algumas funções, porque a gente vive essa ambidestria. Eu ainda tenho dentro da própria Randon Corp ambientes ainda mais tradicionais e ambientes mais disruptivos. A Tânia Heloísa Dalbó Eberly, que mora em Flores da Cunha, parabéns, excelente programa, inspirador e muito motivacional. Que bom, obrigado. Daniel, numa fala anterior, o senhor falou de uma atividade que, no meu entendimento, ela é absolutamente nobre, não é? Que é a área de consultoria, né? Embora todo o tamanho de 15 mil funcionários que tem o grupo Randon Corp, né? Em algum momento vocês, e eu conheço, então eu posso falar por casa, a Randon sempre se utilizou de boas consultorias. Qual é a importância e qual é de uma consultoria numa empresa, não do tamanho da Randon, que sabe exatamente o que precisa, o que ela quer, mas numa empresa menor, né? Que às vezes não tem recursos para bancar um gestor ali, um bom líder, etc. e tal. Como é que eu trago esses externos, né, para me ajudar numa atividade que eu estou começando a ter dificuldade? Mas olha só, Cuiava, assim, até para a Randon, que é grande, as consultorias ainda são importantes. Com certeza. Porque as consultorias, elas trazem sempre uma oxigenação, traz uma forma diferente de ver, uma metodologia nova, ela abrevia caminhos. Perfeito. Né? O que tu não pode é ser dependente de uma consultoria. Acho que a consultoria ela tem que te ajudar a oxigenar, trazer essas coisas novas, tu ter tempo de incorporar dentro da tua organização. Criar capítulos, praticamente. E aí tu andar sozinho. Uhum. Mas assim, diferente de 6 ou 7 anos atrás, hoje o nosso micro e pequeno empresário, ele tem isso quase de forma gratuita. Ele não precisa nem pagar a consultoria para ter essas coisas que eu estou falando aqui. Pega o Instituto Hélice. O Instituto Hélice, hoje, ele está conectado a tudo isso que a gente falou aqui. Tem ferramentas. Para ser sócio do Hélice, paga uma mensalidade. O Hélice, inclusive, tem vários programas que são gratuitos e abertos à comunidade. Perfeito. Que não tem custo. A Conexo, lá na Randon Corp, muitas das coisas que a gente está aplicando dentro da Randon Corp, nós estamos disponibilizando na Conexo gratuitamente. Aí tu vai lembrar como eu comecei a nossa conversa, né? Os atributos de quem quer fazer a diferença. É verdade. Curiosidade e inquietação. Quem é curioso e inquieto, Beverly, hoje não paga, talvez nem precise pagar para ter acesso a essas consultorias que antigamente a gente tinha que pagar muito caro para ter acesso. Eu lembro uma história, né, quando a gente tentou conectar a primeira startup na Randon Corp, era Randon na época ainda, Grupo Randon, a gente foi ver uma consultoria. A consultoria queria R$600 mil para montar todo um processo para a gente começar a se conectar com startups. A Hélice te ajuda a fazer isso hoje. A Conexo te ajuda a fazer isso hoje sem cobrar nada. Quantas startups tem hoje em torno de? Hoje na Randon são mais de 90, né, conectados. A gente hoje tem um ecossistema onde a gente não só conecta startups, mas a gente investe em startups. Temos 7 startups investidas. Perfeito. E nesse momento a gente começa a criar startups dentro da Randon. Perfeito. Em cima de problemas reais dentro da Randon. Para não vir um padrinho da... Não, é que a gente aprendeu, aquela metodologia que a consultoria trazia de acelerar startups, nós aprendemos. Perfeito. Então nós estamos acelerando lá dentro. Claro, claro. Essa é a inteligência. Perfeito. Tu não precisa depender sempre da consultoria. Terceiros, mas assim, hoje eu falei da Conexo e da Hélice, que são entidades que eu conheço, mas tem inúmeras outras hoje em Caxias do Sul que podem ajudar a tua pequena, pequena ou média empresa a dar os primeiros passos sem quase custo nenhum. Eli, deixa eu aproveitar, a gente está quase chegando no finalzinho da entrevista de hoje e nós falamos muito focado numa área de atuação, mas tem uma outra muito, muito interessante também, que é a Uniteia, né? O Daniel com a esposa fundaram a Uniteia em Caxias do Sul, que atua com várias ferramentas e instrumentos para melhorar e qualificar a questão de entendimento e protagonismo de pessoas que têm na sua família o espectro autista. E agora, no dia 6 de abril, vai ter uma iniciativa bem interessante, né? Isso, nós temos a terceira... Obrigado aí pelo espaço de divulgar, Beverly Cueva, a terceira caminhada e corrida do Instituto, né? Que é uma forma de conscientizar, né? O ano passado teve quase 1.000 pessoas, né? Que nessa caminhada, onde a gente vai mostrando para toda a sociedade o quanto esse tema é relevante, cada vez mais relevante, né?
E o Unitea tem um trabalho muito bonito de apoiar famílias, né, mas ajudar na educação de especialistas da área de medicina, de educação, a como lidar com essas crianças e adolescentes. E agora, recentemente, Beverly, a gente tem programas para adolescentes, porque depois do ensino médio, a gente começou a ver uma lacuna muito grande. Depois que sai da escola média, hoje as escolas estão conseguindo já, bem ou mal, da melhor forma ou não importa, mas estão conseguindo já dar um suporte. Tem ação aí. Tem ação. Depois que tu sai do ensino médio, tu não tem mais espaço. Então, nós temos grupos, né, de atividades de música, de artes, etc., com essas crianças adolescentes que estão saindo do ensino médio, e alguns desses com mais idade de profissionalização para o mercado de trabalho, quando o nível de suporte permite, né, porque a gente tem diferentes níveis. Hoje o Unitea tem mais de 500 famílias, né, que a gente apoia e suporta. Mas, só em Caxias ou no... Não, região aqui, mas principalmente Caxias. Mas, de novo, muito do que eu contei para vocês hoje pela manhã, isso eu não tinha falado, mas que bom que a Beverly lembrou, os conceitos eu aprendi com o Unitea e com o Instituto Hélice. Muitas das coisas que eu consegui ajudar a levar para dentro do mundo organizacional, essa lógica de abundância, não de escassez, essa nova mentalidade, eu vi isso emergindo e acontecendo de forma muito poderosa e rápida dentro do Unitea, do Hélice, que são organizações sem fins lucrativos. E ali eu comecei, e eu conto isso no livro, no último capítulo eu falo sobre isso. Isso foi inspirador para mim, me deu novas tecnologias e conceitos, e a minha inquietação diz assim, se tu consegue crescer e acelerar tendo um propósito central, seja o autismo ou a inovação, sem fins lucrativos, por que tu não consegue fazer isso dentro da organização? Por que a gente não pode pegar essas metodologias que essas organizações usam e replicar? É só tu entender qual é o teu propósito como Hands, como Random Corp, como é que eu conecto os propósitos individuais com os coletivos. Então, esses institutos trouxeram muito aprendizado pro Daniel Eli, inclusive para essa jornada dentro do mundo organizacional. Foi uma escola aí também. Olha, eu teria dezenas de perguntas aqui para fazer, mas infelizmente... O que faz a gente pensar que agora a gente vai lutar para a segunda vez que ele vem aqui. É verdade, já fez uma pauta aqui para nós conseguirmos... Quem sabe quando sair o segundo livro... Já está marcado, está combinadíssimo, né? Mas é quando? Tá na cabeça, mas agora ainda tem que botar no papel. Tem que botar no mas papel. Agora é mais fácil. Mas ele deixou a regra, né? O mais difícil é botar na cabeça, agora botar no papel é um pulinho, né? Assumiu o compromisso conosco. Mas, Daniel Eli, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço essa oportunidade. Esse programa ao vivo aqui, nos estúdios. Daqui a pouquinho já sobe no YouTube da São Francisco. E na terça-feira também a gente coloca no YouTube da Top Down Tecnologia, não é? Sim. Que é a Top Down é a minha empresa, né? Que a gente tem um canal e que a gente coloca essas entrevistas para que nós possamos maximizar aquilo que é bom. Cuiava, deixa eu deixar só uma dica, né? Claro. A gente falou aqui de acessar esses conteúdos. Eu tenho disponibilizado muito conteúdo. Daqui a pouco a pessoa não consegue comprar o livro. Mas assim, tem pílulas, material aliás, muito interessante. No YouTube. Eu criei um canal lá chamado Reflexões e Conexões, onde eu vou deixando vários conteúdos meus e não do Daniel. Perfeito. Aquilo que eu vejo que faz muito sentido, eu estou deixando lá. No LinkedIn eu deixo bastante coisa e no Instagram. Então, turma inquieta e curiosa. Está liberado para a gente usar. Vai lá, tá tudo lá, e muito do que a gente falou aqui, inclusive, tem aulas lá para o pessoal poder mergulhar um pouco mais. Repassar aquilo que a gente conhece é sabedoria. É isso aí. Parabéns. É isso aí, obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Beverly. Obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando sempre que nós estamos aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi. E a gente volta no próximo sábado com outro tema. Sempre aqui. Obrigado, mas obrigado mesmo pela audiência. Nós tentamos e nós fazemos aqui, né? A gente traz aqui, coloca nessa cadeira gente que pode transformar um pouco ou começar a transformar você. Se é que você se dá o direito de perceber que precisa de transformação. Volta no sábado. Tchau. Rede